Eu já vou pedir, então, o destaque do Túlio, o novo balancete, né, Túlio? Notícias boas, né, financeiras, num momento tão crítico. O balancete do último trimestre acabou sendo melhor, né, que o do primeiro. A gente até chegou a comentar isso aqui, né, na época quando saiu alguns assuntos de finanças, e conversando, né, já entrevistando algum, né, vice-presidente de finanças, essa coisa toda, de que geralmente, né, o primeiro semestre ele é sempre, a arrecadação é sempre baixa, porque você geralmente é mais dedicado, né, aos estaduais, que começam ali em janeiro, fevereiro e terminam em maio, então a arrecadação é bem menor, a arrecadação começa a aumentar justamente a partir ali de julho em diante, e aí é bem natural de que o Flamengo apresente, né, um superávit, vamos dizer assim, né, ou diminuir a sua dívida, que a gente, né, até confirmando aqui, né, o Flamengo fechou o semestre com déficit anual de 26,1 milhões, né, porém no último balancete, né, apontou um déficit também, né, de 19,8 milhões, ou seja, uma queda de 6,3 milhões, que justamente começa a entrar um pouco mais de grana, né, essa coisa toda agora. A perda, né, até a matéria lá no coluna do Fla.com falando da perda, né, da bilheteria, dos torcedores, né, assim, absurdo pro Flamengo, e mesmo assim eles estão tentando contornar. Vale lembrar também que foi votado de novo uma readequação orçamentária, porque, né, ficaria impossível para a diretoria cumprir com o que foi orçado em 2019 para 2020, num cenário que não tinha pandemia, que você contava com a torcida no estádio, né? Era um outro cenário que teve que ser revisto. Então, acho que pela primeira vez, né, desde que a gente começou aí com a reestruturação financeira, acho que tirando talvez 2013, vai ser a primeira vez que o Flamengo pode fechar um ano com déficit, né? E por isso que a gente sempre comemora aqui todo o patrocínio que entra, toda a grana. É pouquinho, 3 milhões, 4 milhões e tal, mas a gente tem que comemorar, né? E teve essa, não sei se você quer que já pode falar agora dessa questão do Mari, né? Bom, que, né, foi divulgado de que o valor da venda do Mari teria sido em torno de algo de 8 milhões, o que daria, sei lá, 40 milhões de reais, e parece, né, a informação até do Alan Abimadi, grande cara do hashtag Rubro Negro. Isso, gente boa demais, o cara, pô, manda bem demais, um jornalista que eu respeito pra caramba, e ele falou que conversou com o vice-presidente de finanças do Flamengo, o Rodrigo Tostes, e o valor do Mari é de 4 milhões de euros da venda, né, o que dá 26 milhões de reais. Eu tô olhando aqui a cotação de hoje, não sei se vão contar a cotação de quando, né, foi feita a transação e tal, não sei como que os pormenores do contrato. Então, pequeno parêntese, Túlio, pequeno parêntese, o euro hoje está 6,71, quase R$7. E aí, né, lógico, aí, pô, mas vendeu o zagueiro somente por 4 milhões e tal. Assim, não dá, né? Eu acho que assim, pra gente ficar agora também chorando pelo leite derramado, claro. E aí a gente vai também muito em cima de especulação, por isso que eu sempre falo, eu sei que é até importante, a gente precisa de pauta para falar, né? Mas essa época de especulação, na minha opinião, não como jornalista, mas como torcedor, é a pior época, porque é muito de cima disso. Então todo mundo entrou naquela, 8 milhões de euros, não sei o quê, papapá, e ficou isso, e a gente agora toma um balde de água fria, porque é a metade. Mas, de qualquer forma, é um valor. Pô, se você for pegar um zagueiro que veio da segunda divisão, né, da Espanha, e um cara que chegou aqui e jogou o fino da bola, difícil, eu nem lembro assim, de uma partida que falasse, pô, o Mari jogou mal aquela partida. O cara parecia que nasceu no Flamengo, falava português, né? Impressionante como ele encaixou, a identificação também, e vendeu. Era natural que, se ele fosse muito bem no Flamengo, que ele seria vendido por um grande na Europa, e esse talvez também tenha sido até o planejamento pessoal, profissional dele. Então, assim, mas é uma grana considerável também, for 26 milhões de reais, hoje, por todo o contexto, é uma grana, e essa notícia eu acho que é muito boa. Tomara que, terminando aí o trimestre, que aí fecha o ano, seja melhor ainda e que consiga reduzir essa dívida toda aí, nesse déficit que agora está de 19 milhões. Muito bem. Como é que você recebe essa notícia aí do Roberto Nazário? A gente tá vendo aí que todo o trabalho plantado pelo Flamengo, todo o trabalho semeado,
começa a ter aí a colheita, né? E tem mais um detalhe, além desses fatos aí, esses fatores importantíssimos que o poeta acabou de citar, ainda teve também uma queda natural, né? E isso aconteceu em todos os times no Brasil, em função do panorama da pandemia, que é o sócio-torcedor, que também tem uma arrecadação importante. E aí, diante disso, a gente está vendo, por exemplo, um Botafogo que está agonizando, porque, segundo o Montenegro, que é um dos membros do Conselho do Botafogo, não é mais presidente, etc., está aquela confusão, eles tinham 2 projetos lá. Ou melhor, eles tinham um projeto. E aí, o Botafogo SA tinha um projeto inicial de um montante de 250 milhões. Um dos investidores já tinha conseguido 126, faltava 124. Mas esse investidor não era muito favorável à ideia de colocar assim uma arrecadação muito aberta para outros investidores. Ele gostaria de ser o cara único de estar na jogada, e era o cara que estava injetando grana. Parece que houve uma reviravolta, porque parte da corrente do Botafogo queria pegar essa grana e investir pesado no futebol. E aí o cara falou, meu irmão, tô fora. Aí ele sai, entra agora um cara para apresentar um plano B, que inclusive já foi mostrado ao Conselho. Os 250 milhões estão valendo, só que com uma diferença. Agora o Botafogo foi a 0. Tem que arrecadar isso com investidores, com várias pessoas. Então, é um sonho que para eles não está muito distante, mas são 250 milhões para zerar e começar a brincadeira. Esse é um processo de longa duração, não é assim, pagou, beleza, vamos lá. Não é assim que a banda toca, tem que zerar um monte de imposto, pegar, parcelar, negociar, para começar a brincadeira. Isso aí leva em torno de 1 ano e meio a 2. E aí o investidor meteu o pé, aí tem uma galera que está falando um monte de coisa, e a declaração dele, nós estamos falidos, eu não posso ter uma receita de 10 milhões com uma arrecadação de 800 mil. E aí esse é um panorama que não está distante dos outros times da Série A, e são muitos. E o Flamengo, diante de todo o seu planejamento, a gente está recebendo dinheiro, vai receber dinheiro do Mari, vai receber dinheiro do Paquetá, que nessa segunda venda o Flamengo morde mais um percentual. A gente ainda tem algumas parcelas de jogadores para receber. Então, diante disso, diante da parceria que o Flamengo fez com patrocinadores, diante de toda a reestruturação, por exemplo, o papo da diretoria com o Diego Alves, porque é aquele detalhe, o cara quer, eu quero me valorizar, quero receber, olha só, irmão, vamos dar uma olhada para o nosso panorama, a coisa está complicada, coisa e tal. Então, isso é um trabalho que precisa de seriedade, precisa de compreensão, precisa de olhar para o horizonte, mas e você enxergar a realidade. Não a utopia que é utilizada no futebol brasileiro já há séculos, em que a galera vê um buraco, vê um rombo gigantesco, para dar uma satisfação para a torcida, contrata um grande medalhão, o cara entra, não encaixa no time, aí tira o técnico, bota outro. A gente acabou de ver, por exemplo, a situação do Bruno Lazzaroni, que entrou dia 1º e saiu dia 28. Ficou 27 dias. Então, esse é o anúncio, é o reflexo do caos que acontece, não raro, em todos os times do futebol brasileiro. E a gente está vendo a bola de neve que a gente já está acostumado. Só que o Flamengo saiu dessa raia. O Flamengo ocupa uma outra raia do futebol sério, do futebol planejado, do futebol que vem com estrutura, que vem se consolidando. Dia após dia vem se consolidando como um futebol que vai chegar em nível europeu. Não é à toa que a gente está no mercado internacional com o nome do Flamengo. A marca Flamengo é uma das mais faladas no mundo, não sou eu que estou dizendo. Isso aí são os noticiários. Isso é fruto de trabalho sério, de um trabalho que nós tivemos que roer osso durante alguns anos para chegar nesse momento. O detalhe é que os outros times não querem roer osso, eles querem se transformarem da água para o vinho. E não é assim. Já vem há muitos anos caindo aquela cascata de dívida, de má administração, de cartolas que não são profissionais, e os times estão no buraco. Está aí o resultado. Resumindo, Rafa, só para complementar, só para a galera ter noção
do tamanho do rombo, no mesmo trimestre, no terceiro trimestre, no caso do ano passado, de 2019, o lucro que o Flamengo teve foi de 74 milhões de reais. O Flamengo fechou em 74 milhões positivos. Então, e esse ano? Esse ano, agora, né, 19 milhões negativos. Vocês verem o tamanho, né, da trolha, né, que estamos aí, que essa pandemia está fazendo. E a gente está falando, o Nazário lembrou muito bem, se tá ruim, entre aspas, para o Flamengo, vocês imaginam para outros clubes. Você vê aí o Botafogo, né, que teve toda essa situação, do lado da SA e tal, papá, né, e a galera... O Vasco também não está muito longe desse horizonte. Não, tem vários clubes aí que, né, e o engraçado até nisso que o Nazário falou, né, ninguém quer passar pelo processo que o Flamengo passou, o Flamengo de 2013, até chegar ao Flamengo de 2019, ninguém quer. Todo mundo quer ser o Flamengo de 2019 em diante, que ganha tudo, com um super time, com um grande investimento, tanto que nesse projeto aí de GSA do Botafogo, né, lá o Rodrigo Maia, que torce pelo time, fez um grande lobby por um projeto de lei que anistiaria, né, boa parte da dívida, né, com o governo, né, tipo assim, o Flamengo foi lá, negociou, claro que teve um abatimento, mas o Flamengo foi lá e falou, ó, eu tô devendo quanto aqui nessa dívida aqui tal, você deve aqui 100 milhões, se eu botar 20, quantos que você me abate? Te abato 50%, beleza, então toma aqui 20 e vou ter um abatimento de 50% e parcela os outros 30%. E assim foi fazendo o Flamengo, né? Tanto que eu costumo falar, o Flamengo continua equacionando suas dívidas. Ela não foi, o Flamengo ainda tem uma dívida elevada, são em torno de 490 e tantos milhões, né? Diminuiu um pouco, eles até conseguiram diminuir um pouco a dívida agora, mas ainda é uma dívida grande para um clube que ainda arrecada, beleza, ano passado arrecadou quase 1 bilhão, né? Mas não é essa a receita natural também. A galera tá falando aqui, até o Vicente falou, o Marí saiu por 12 milhões de libras e tal. Eu vi o pessoal falar muito isso, mas pelo que consta nesse balancete, não é isso, né? E aí, até o André Rezende comentou, na minha opinião, por este valor e pelo que o Marí rendia, era melhor ter ficado com ele. É o que eu falei, não adianta agora a gente ficar chorando, né, pelo leite derramado. Então, assim, eu não queria que o Marí saísse de forma alguma. Aí o Vicente Flá colocou, o problema de lembrar o Marí é ver a imagem dele se secando no vestiário. Esse valor de 12 milhões de libras nem combina com o comportamento do mercado para um jogador como o Marí, né, que tudo bem, estava num gigante que é o Flamengo, mas a gente sabe que a América do Sul, como o mercado internacional reage e todos os preconceitos que existem, que o Flamengo está tentando quebrar certos paradigmas nesse sentido. Então, entrando, por exemplo, no Transfermarkt, uma pesquisa rápida, simples, rasteira, o valor de mercado atual do Marí é de 7 milhões de euros, estando no Arsenal jogando a Premier League. Quando ele estava no Flamengo, era bem menos que a metade disso. Então, esses 4 milhões de euros, se forem verdade, e é um número oficial, divulgado pelo clube, né, no balancete, está dentro do razoável, até acima do valor interpretado pelo mercado à época. E foi até antes da pandemia que o Flamengo vendeu. Manda mais um giro aqui no chat, falar com a galera. Resumindo, né, essa evolução do Flamengo e esses jargões, né, o outro patamar, que o Bruno Henrique resumiu tudo isso que foi colocado aqui, e também ninguém quer ser o Flamengo de 2013, né, todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, de 2020. Eu acho que isso resume muito toda essa situação financeira que os rivais vivem, que o Flamengo vive. Boa noite aqui para a Alzira B, para o Erivaldo Júnior, também para o Vicente Flá, para o Neander Rangel, quem mais? Antônio Gomes, destacando o resultado de momento. Mais um giro na rodada, Internacional 0, Corinthians 1, lá na Neoquímica Arena, né, em São Paulo. Gol do Matheus Davó, né? O Matheus Davó fez o gol. Que loucura tomar gol do Matheus Davó. O Matheus Davó é duro. Um golzinho aí do Matheus Davó, é gol de cria, né? Lá do Corinthians. Ó, aqui, cria, galera. Cria da avó. É gol do cria da avó. Aqui, galera, bora subir esse like. A cada 1000 likes em resenha pré-jogo, é claro, gol do Pedro, reverência, o cara é brabo.